Muito bom dia, que a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, devocional de leitura da palavra e oração, e que você possa realmente ser grato ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã e por mais um fôlego de vida. A gente precisa entender que cada dia é especial, porque se nós estamos com vida, é porque Deus nos deu essa vida, esse fôlego de vida. Então precisamos ser gratos a Ele. Amém? Então seja muito bem-vindo, que você possa ser edificado pela palavra nessa manhã. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura lá no livro de Atos, no capítulo 12. Nós falamos ontem a respeito da prisão de Pedro. Pedro ele foi preso e libertado de forma milagrosa e sobrenatural por um anjo. E após ele ter sido liberto, ele foi então até a casa de Maria, que era mãe de João, onde tinha algumas pessoas reunidas ali. E ele apareceu para aquelas pessoas. E então aquilo gerou ali uma surpresa muito grande naquelas pessoas. E eles viram o poder de Deus. Inclusive o próprio Pedro, ele reconheceu que Deus tinha tirado ele daquela prisão. E então ali Herodes, que foi o que mandou matar, prender a Pedro, né? Depois de Herodes, depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali por algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, e contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Então por que ele tinha esse problema? Porque Tiro e Sidom eram cidades grandes, porém eles dependiam muito ali de Herodes para o seu sustento, alimentos, enfim, né? E eles estavam com uma grande contenda, um grande problema. Então eles haviam se reunido e procuraram ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, então, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Olha que algo interessante aqui, que Herodes ele vestiu uma roupa que era o traje real, era uma capa, e essa capa ela era coberta de prata. Então quando essa capa estava de encontro ao sol, né, então quando o sol refletia nessa capa, por ela ser de prata, ela iluminava, ela ficava como se fosse brilhante, né? E olha o que aconteceu então com isso, né? Ele fez o discurso ao povo e eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens. Aqui é interessante porque eles vendo aquela coisa toda, né, acontecendo, aquela capa brilhante. Isso aqui os historiadores eles contam isso, né, que aquela capa brilhando, e as palavras que Herodes falou naquele discurso foram tão intensas que o povo simplesmente adorou a ele como se fosse o próprio Deus. Porém aconteceu algo aqui com Herodes, que foi o seguinte: visto que Herodes não glorificou a Deus, ou seja, ele aceitou aquela adoração das pessoas. As pessoas estavam dizendo que ele era o próprio Deus e ele não corrigiu a situação. Ele aceitou como se aquilo fosse uma verdade, e olha o que aconteceu com ele. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Olha o que aconteceu com aquele homem. Vocês lembram que ele mandou matar Tiago? Então ele já tinha antecedentes ainda. Não foi somente pelo fato que aconteceu aqui, de as pessoas terem chamado ele de Deus e adorado a ele, mas ele já tinha também outras coisas. Então o pecado ele nunca passa impune pelas mãos de Deus. O pecado ele sempre é visto, ele é contado. E quando chega a um ponto, a ação de Deus sobre a vida do homem por causa do pecado pode levar à morte. E foi o que aconteceu com a vida de Herodes. Ele morreu fisicamente, né? Não só a morte espiritual, mas ele morreu fisicamente, então, comido por vermes. Olha que situação, né? Eles dizem que ele ficou em torno de 5 dias com uma doença que não se sabe exatamente qual é, mas provavelmente era uma doença que foi corroendo o corpo físico dele, e os vermes apareceram. Você sabe que quando fica ali uma carne praticamente podre, os vermes eles começam a comer. Então o que aconteceu com ele foi semelhante a isso que levou ele à morte. E aí então ali no versículo 24 diz o seguinte: entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Mesmo que Herodes tentou perseguir o povo cristão, prendeu a Pedro, né, matou o Tiago, Herodes fez coisas terríveis, mas mesmo assim, após a morte dele,
a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, não há quem possa segurar a obra de Deus. Nem qualquer tipo de homem, com a sua intenção que for, não pode segurar a obra de Deus, porque ela é do próprio Deus. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém. Então aqui eles saíram de Jerusalém então para Antioquia. Vocês lembram que Antioquia foi então a cidade onde iniciou ali os primeiros cristãos a serem chamados de cristãos, né? Então eles levaram consigo João, também chamado de Marcos, que inclusive foi o escritor do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Aí no capítulo 13, então, no versículo 1, nós temos a missão de Barnabé e Saulo. Aqui eles formam uma dupla. Então, eles trabalhavam em duplas. Por quê? Porque isso era mais fácil, eles estarem juntos, um dando apoio ao outro. Então, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E ali eles citam alguns. Considerando aqui a questão do profeta e mestre, a função de um profeta seria um pouco superior à do mestre, por conta de que o profeta ele recebe a palavra diretamente de Deus para o povo, enquanto que o mestre ensina a palavra já declarada para o povo, ou seja, ele usa mais a forma racional. E o profeta ele usa mais a forma espiritual, né? Então, não que um seja melhor que o outro, mas tem distinções entre essas duas categorias, digamos assim. Então ali eles citam esses profetas e mestres. Ali temos Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui nós temos Barnabé e Saulo junto, né, nesse quinteto aqui, nesses 5 homens. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenham chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então era um costume muito importante que eles tinham, era de impor as mãos, né, logo após aqui um jejum, né, eles oraram, jejuaram, e enviaram então Saulo e Barnabé para a obra, depois de terem imposto as mãos sobre eles. Então aqui nós temos esse momento onde vai começar agora as viagens, né? É um momento maravilhoso, muito importante aqui no livro de Atos, onde as viagens missionárias começam a ocorrer e a palavra de Deus ela começa a ser espalhada para os mais diversos lugares, né? Cidades mais longe. Então a palavra vai ser levada através da vida desses homens. Amém? Então aqui fica essa palavra para nós, para mim e para você hoje, que a gente possa ser fiel ao Senhor, não deixar o orgulho corromper o nosso coração, assim como corrompeu o do rei Herodes. Às vezes as pessoas recebem elogios, elas recebem algo das pessoas e acham que elas estão, como a gente usa o termo aqui, né, por cima da carne seca, né, é a última bolachinha do pacote, se sente tão importante, mas na verdade a gente precisa entender que diante de Deus nós somos nada praticamente, né? Ele nos ama porque o amor dele não tem nenhuma condição, porque se Deus pusesse muitas condições, nós jamais poderíamos receber o amor de Deus. Então a gente precisa reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, né? Não foi o que aconteceu com Herodes, e que não aconteça comigo e com você. É o mesmo que aconteceu com ele. Amém? Então fica essa palavra para nós hoje nessa manhã. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia e que Deus possa ministrar a vontade dele ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã tão maravilhosa e especial. Obrigado pela tua palavra que fala conosco, Deus. Pai amado, que o nosso coração possa ser humilde, Senhor. Eu acredito que a tônica daquilo que nós lemos hoje é ser humilde, reconhecer o teu poder, a tua grandeza e a tua majestade. A gente compreende que nós não somos nada, Pai, enquanto homens e mulheres. Não somos nada, nós somos pequenos diante da tua presença, mas é tu que nos fortalece. Pai amado, a tua graça está sobre a nossa vida e assim podemos ser chamados de filhos teus. Por isso, Pai, que nós possamos realmente assumir a nossa posição de filho, Deus, e assumir também a nossa posição dentro do teu reino, Senhor, de fazer a tua vontade, Pai. Porque tu és o nosso Deus e é a tua vontade que nós queremos cumprir.
Por isso nos ajuda nas nossas dificuldades e falhas. Não deixa, Pai, em hipótese alguma, o orgulho tomar conta do nosso coração. Mas nos protege, nos guarda, Deus. Nos livra, Senhor, da vaidade, Pai. Do orgulho, Senhor, da soberba que muitas vezes advém ao nosso coração por conta das circunstâncias, ó Pai. Que nós possamos ser guardados. Guarda a nossa mente, Senhor, a cada um que está aqui comigo nessa manhã. E livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus é a minha oração nessa manhã. Eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe teu dia, a tua quarta-feira, que Ele possa ministrar a vontade dEle sobre a tua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte esse vídeo e se você puder, deixa teu comentário aqui embaixo, tá bom? Se você quiser entrar pro meu grupo do WhatsApp, onde eu posto os links ali, fica mais fácil para você assistir todos os dias aqui comigo. Eu estou todos os dias a partir das 6 horas, então é só você clicar aqui embaixo no link, o primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Você pode participar do meu grupo do WhatsApp e receber os links dos devocionais. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã temos o nosso encontro marcado aqui e eu espero você. Que Deus te abençoe.